América contra América é o que eles fazem que vai contra os próprios interesses deles. O financista José Cobori vem falando aqui da queda da potência americana. A realidade que você não percebeu? Será que os Estados Unidos está realmente em queda, caindo? Vai deixar de ser essa grande potência? Ou é só uma crise que está passando? Vamos ver o que ele diz aqui no Flow. Na pós do Trump, tem meia dúzia atrás dele, tem os 3 caras mais ricos dos Estados Unidos, têm a mesma riqueza que a metade inferior da população. Nossa. 3 pessoas têm a mesma riqueza que 160 milhões de pessoas. Esse é o nível da desigualdade na economia americana. Então, que foi gerado... Que tem aumentado a desigualdade nos Estados Unidos, tem aumentado, e boa parte da população que sentiu que essa desigualdade tem aumentado, ou seja, que era para ser uma classe média mais tranquila e muitos deles empobreceram, realmente votaram no Trump para mudar essa situação. Deu certo? Vai dar certo? Vamos ver. Por eles mesmos, né, como a gente estava falando antes. Eles não conseguiram distribuir a capacidade e o aumento de produtividade da economia americana, foi se concentrando cada vez mais nas classes mais altas e eles não distribuíram essa riqueza. Essa riqueza tem que ser distribuída, né? Mas nem por... Se fosse pela lógica, até por uma questão de lógica para você manter o sistema funcionando e o bem-estar da maioria da população, né? Tu fala de uma renda única universal? Tu fala de como? Como é que distribuiria isso aí de forma eficiente? Eu acho assim, quando a gente fala dos países, a gente tem vários problemas quando a gente analisa e tenta achar soluções, né? Então, quais seriam as soluções? Quando a gente começa, o capitalismo industrial foi ficando cada vez mais, tendo que ter ganhos de produtividade e caminhar cada vez mais para a fronteira tecnológica, isso quer dizer que empresas como a Apple conseguem extrair muito mais riqueza da economia como um todo global do que uma empresa medium tech, né? Então, em algum momento, algumas indústrias que são necessárias, né? Tipo, a indústria que produz roupa é necessária, sim. Produz tênis é necessário. Em algum momento, essas indústrias vão começar a ter retornos inferiores e elas podem ser setores não tão produtivos assim. Só que são setores que precisam funcionar e precisa de gente trabalhando. Precisa de renda sendo gerada nesses setores. Sim. Em algum momento, os setores produtivos têm que, de alguma forma, financiar os setores improdutivos, né? Se eu fosse te dar um exemplo. Entendi. Quando eu olho para a área de saúde e educação, eu não posso olhar como um negócio. Não posso olhar porque tem que dar retorno. Saúde não tem que dar retorno, educação não tem que dar retorno. Você não pode ter a lógica do lucro por trás desses setores. Eu entendo aqui como retorno financeiro. O retorno seria a restauração da saúde e uma educação que permite a pessoa avançar na vida, né? Tá. Só que se você olhar para a economia como todos, são setores necessários e são setores, sob o ponto de vista do lucro, do retorno, improdutivos. Então, o setor que consegue gerar riqueza e acumular riqueza, ele tem que conseguir distribuir essa riqueza para esses setores. Entendi. Nesse momento, o Estado é importante. Interessante. Eu acredito que o Estado deve fornecer educação pública, segurança pública e saúde pública da melhor e da máxima qualidade. Isso daqui é algo que, para mim, o Estado ele não pode se ausentar. Outras coisas, aí a gente já pode debater, mas essas coisas aqui é o básico. Imagine que você não tem dinheiro para pagar uma consulta, tá morrendo e não tem como ir lá. É o que muitas vezes acontece nos Estados Unidos, né? Tá, é importante. Isso pode ser feito via tributação ou isso pode ser feito via algum tipo de transferência de renda, tá? O modelo chinês, quando eu falo assim, é interessante que é um novo paradigma, né? Como você falou, a gente sempre teve os Estados Unidos como farol, que ele é o exemplo, a gente tem que seguir, ele é o farol, né? A ascensão da China é um momento interessante porque ele também pode ser uma referência. Você pode olhar para a China, mas por que está dando certo? Como é que eles ascenderam economicamente? Como é que eles tiraram quase 1 bilhão de pessoas da pobreza, da extrema pobreza? Mas esse modelo que eu saiba, esse modelo de saúde pública na China não é tão assim bom também. Por que a China está funcionando? O que está acontecendo? Mas que está realmente crescendo e ali é outro modelo que está desafiando os americanos. Vai dar certo? Vamos conseguir? Não sabemos. Tem um livro muito bom, acho que você já entrevistou aqui o Elia Jabbour, né? O livro dele é excelente nesse sentido, chama China, o Socialismo do Século XXI. Ele fala muito desse modelo que o Estado chinês está tentando criar de transferência, de acumulação de riqueza que você consegue com os setores altamente produtivos, que está na fronteira tecnológica, para os setores teoricamente improdutivos, que são necessários para a sociedade. Porque o problema dos Estados Unidos foi justamente esse. O que a China está tentando não cometer é o erro que o capitalismo americano cometeu. Opa, qual seria o erro então que o capitalismo americano fez? Mas pra gente, vamos lá. O Brasil que sempre olhou para os Estados Unidos. Ah, que pena. Cortou a pergunta aqui. Nossa. O Brasil que sempre olhou para os Estados Unidos como um farol, como para onde a gente deveria ir. Se a gente agora decidisse, por exemplo, tá bom, agora vamos olhar para a China. Isso é um cavalo de pau gigantesco, não é? Pra gente, vamos parar de mirar aqui e mirar ali. Ou seria mais fácil do que parece? Eu acho que acho que não pode ser binário o negócio, né? Gostei, ou vou para tá. lá ou vou para cá. Eu Boa. acho que eu sempre falo assim, o Brasil é o Brasil. A gente não pode, eu não quero ser os Estados Unidos, né? Eu não quero ser igual à China, eu quero ser o Brasil. A gente tem todo um monte de particularidade aqui. Eu quero ser o Brasil com o que a China pode me ensinar de bom e o que os Estados Unidos podem me ensinar de bom. Inclusive a China só chegou nesse ponto
Porque um dos ideólogos lá, que é o do político O bom seria esse mesmo, ganhar dos dois lados. Será que a gente consegue? Daí, não sei se a gente tem políticos a essa altura, tá? Buro chinês, que é um conselho restrito, que tem poder político e influência. O que que eu vejo? Eu vejo assim, quando o Bolsonaro esteve no poder, ele se aliou praticamente ao Trump quando ele estava no poder ali. Beleza. Mas o Trump logo saiu, daí teve com o Biden, daí já não deu muito certo. Mas a gente não conseguiu muita coisa dos Estados Unidos. O que a gente precisa é realmente transferência tecnológica e outras coisas mais. E com a China também, ficou brigando, depois deixou de brigar e tal. O Lula está se aliando com a China mais agora do que com os Estados Unidos? Está. Está conseguindo algumas coisas? Tá. O Lula conseguiu realmente uns acordos bons. Aí a questão é, vão se efetivar esses acordos? Vão trazer e transferir tecnologia para o Brasil? Aí não sei. É esse o problema. Será que a gente tem políticos à altura que conseguem realmente extrair o melhor que tem essas nações para trazer para o Brasil, para, por exemplo, desenvolver nossa indústria? Realmente a gente precisava de uma indústria, a gente precisa de uma indústria de ponta aqui no Brasil também para dizer, ó, o Brasil é especialista nisso. Ou crescer o que já tem de ponta, né? A gente tem uma das maiores fábricas de aviões do mundo, a Embraer. Por que não também transformar a Embraer não só em em fabricação de aviões de carga e de transporte, e também produção de aviões de guerra. Olha que interessante. E ali, por que não pegar tecnologia americana, europeia, chinesa, para produzir o que precisa, os insumos que essa indústria de avião precisa? Porque eu acredito que boa parte dela não é comprada aqui no Brasil para produzir. Por que a gente não produz isso também aqui, em grande quantidade? E aí desenvolve outra parte da nossa indústria. Eu sinto falta realmente de políticos que pensam nisso daí. Triste. Tanto na direita como na esquerda. Decisões na China, influencia os presidentes. E o Politburo é um conceito do comunismo que é como se você tivesse aqui um conselho aqui de 6 pessoas que são de sua extrema confiança e eles ajuda que a te tomar guiam. decisões. E é quem manda definitivamente na China. Quem chega no Politburo, através do partido chinês, vai se ascendendo e chega no Politburo é quem manda lá. Tem um cara no Politburo chinês que chama Wang Hunin. Ele tem um livro que chama America Against America. É América contra América. Né? Ele morou nos Estados Unidos e ele estudou nos Estados Unidos o que tem de bom e o que tem de ruim nos Estados Unidos. Quem sabe agora vem. O que os Estados Unidos está fazendo de errado? E ele escreveu esse livro, não é um livro tão complexo, é um livro até simples, e é um livro que diz assim, América contra América é o que eles fazem que vai contra os próprios interesses deles. Né? Então, esse livro dá para você entender como eles lá, eles sabem que o modelo americano tem algumas coisas que são boas. Estou buscando meu gato aqui. A gente adotou um gatinho, que o pessoal tinha despachado. Cadê o gato? O nome dele para mim é gato. Fugiu. Vamos lá. Sabem exatamente o que eles têm de ruim. Uhum. Então isso é uma sinalização que a China utilizou a instituição do mercado, que não é uma instituição capitalista. Às vezes a pessoa fala, virou porque lá tem mercado. O mercado já existia antes do capitalismo. O capitalismo é uma forma de organizar o mercado. Então o mercado já existia. O socialismo chinês é um socialismo que é uma outra forma que eles estão utilizando para organizar os mercados. Então o mercado tem tanto no capitalismo como no socialismo. Porque às vezes as pessoas põem um negócio de, tem mercado não é socialista. Não. O mercado existe antes do capitalismo, né? Então é uma forma que o socialismo, o Partido Comunista Chinês, encontrou de organizar. Veja bem, quem manda na China é o Partido Comunista. Exatamente. Tem outros partidos, mas basicamente o Partido Comunista é o maior deles todos lá. E a forma de você entrar para o governo chinês e querer participar da política é você entrando para o Partido Comunista e ascendendo nele. A economia da China, daí... Uns vão dizer, como diz o Jabor, que é um socialismo do século XXI. Tem esse livro aqui, eu tenho que terminar de ler ele, mas não sei. Eu fico entre ou é um novo tipo de socialismo ou é um capitalismo de Estado, que eu sou propenso mais a aceitar que a China é um país com 2 sistemas. Politicamente é um país socialista, politicamente comandado pelo Partido Comunista, mas socialista, porque todas as decisões são planejadas e vindas de um poder central, do governo, até porque toda grande empresa lá tem membros do Partido Comunista para fiscalizar de que eles estão andando segundo as metas e os planos do governo. Então, é um Partido Comunista em um país socialista politicamente, porém economicamente eu diria que é capitalista. Um capitalismo de Estado? Sim, mas capitalista. Mas não vou cravar 100% capitalismo. Talvez seja um socialismo do século XXI, um novo modelo, talvez. Mas eu tenho a
sou propenso a pensar dessa forma. Organizar os mercados. E uma forma que encontrou de organizar mercados é o planejamento central, é o planejamento... Então, isso era muito comum na União Soviética, planejamento central. E eles têm plano central, têm metas, quando eles querem chegar a tudo. E o mais incrível é que, assim, pode gostar ou não do modelo deles, mas tá dando certo. Tá dando certo, tá tirando gente da pobreza, estão crescendo tecnologicamente. É o segundo país mais rico do mundo. Tá, e infelizmente... Para quem não gosta do socialismo, tá dando certo. Gosta dos modelos deles de que todo se concentra em um pequeno grupo político? Não gosto. Mas que economicamente não deu certo? A gente não pode dizer que não. De toda a economia é a forte presença do Estado, não só eles têm lá 95 conglomerados estatais nos setores estratégicos da economia. E aquelas empresas que são privadas, o Partido Comunista Chinês, não sei se você sabe, ele tem um representante em toda empresa que ajuda a tomar as decisões. Tá? Aí, ó, que a gente falou, né? O fiscal do governo. E com esse modelo, o que eles criaram? Um modelo em que o poder econômico não se traduz em poder político. Na China não tem esse negócio. Aqui tem, nos Estados Unidos tem. Então será que a crítica dele aos Estados Unidos, que ele estava falando no início lá, que o Trump, na imagem dele ali de posse, tem vários grandes empresários por trás, ele tava o Jeff Bezos, tava... Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. Empresários, deixa eu colocar aqui, ó. Empresários na posse do Trump. Tava o Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, tava o Elon Musk, cadê? Ah, aqui, ó. Lá na posse lá. Aí, ó. Aqui é o Elon Musk, aqui é o Jeff Bezos e aqui é o dono do TikTok, ou do Google. Era o CEO do TikTok? Não, acho que é o cara do Google. É o cara que é o CEO do Google. E assim, esse aqui também é algum assim, empresário assim. Tinha vários empresários fortes ali então, na posse dele, e mostrando a grande influência que tem a burguesia no mundo ocidental, que na China não tem. Tinha um Jack Ma lá, vamos ver se a gente encontra aqui, ó. Empresário chinês Jack Ma. Olha aqui, vamos ver. Ó, esse aqui, ó, o fundador da Alibaba, AliExpress, tudo isso aí. O cara boa parte das empresas na China tem esse cara aí, ó. Vamos botar controlado pelo governo chinês. O que aconteceu? Quero ver se eu achar uma matéria aqui que eu quero mostrar para vocês o que aconteceu com ele aqui, ó. Ó, vamos ver aqui, exame. Vamos ver se eles não têm, me deixam ler grátis aqui, ó. Jack Ma é usado pela China para forçar empresário a retornar ao país, diz. Bom, o empresário aqui, ó. H, que estava vivendo, um tal de empresário H, que estava vivendo na França, enfrenta acusações de crimes financeiros em sua terra natal, a China. A China havia enviado um mandado de prisão contra ele, solicitando sua extradição, e durante esse período ele recebeu uma série de telefonemas ameaçadores, incluindo um de Ma, que afirmou ser a única pessoa capaz de convencer o empresário a retornar. Então, eles fazem pressão sobre seus empresários, mesmo fora do país. E tem muita gente que acusa de que eles prendem pessoas, usam as suas embaixadas como delegacias pelo mundo para prender pessoas e enviar para a China novamente. Mas eu quero ver o caso do Jack Ma. Eu queria mostrar para vocês aqui que ele tentou se rebelar contra o governo chinês, tentou estabelecer um grupo ali para pensar política diferente e não deu muito certo. Deixa eu ver esse aqui, ó. Olha essa matéria da Veja. Foi o que aconteceu em 2023, realmente. Ó, Jack Ma, fundador da Alibaba, reaparece na China após meses de sumiço. Deixa eu ver se é outra, deixa a gente ler aqui. Ó. Em atrito com o governo chinês, Jack Ma é omitido em lista de líderes empresariais. Isso aqui é de 2021, e foi antes do que aconteceu ali, dele ter sumido. Então, como eu não achei a matéria aqui, eu vou contar a história exatamente para vocês. O que aconteceu? O Jack Ma, esse grande empresário, um dos caras mais ricos da China e tudo, porque na China... Então, nesse modelo aí de partido comunista no poder de um país politicamente socialista, mas economicamente capitalista, deixa de ter seus empresários, até fomenta que existam os empresários. Tem gente que sai da política, tem gente que sai do exército chinês, vai lá, coloca empresa. O dono da Huawei, se eu não me equivoco, é um ex-general chinês, tudo isso aí, e eles colocam dinheiro, ajudam tal, para crescer, cresce. Mas daí o Jack Ma, ele tentou formar um grupo ali político para pensar politicamente diferente na China e para tentar aceder ao poder na China. O que ele queria exatamente, qual modelo político, não está claro. Mas que ele queria mudar as coisas na China, ele queria. Aconteceu que, misteriosamente,
ele desaparece durante 3, 4 meses, mais ou menos. Ninguém sabe onde ele está, a família não sabe, ninguém sabe, só sabe que ele foi levado pelos coleguinhas do partido. E depois ele reapareceu. Reapareceu transformado, reapareceu tendo a iluminação de que ele não deve mais se preocupar com essas coisas da política. Só impede o empresário de crescer. Ele deve focar no mundo empresarial dele. E aí, acabou. Essa incipiente pensamento político fora do Partido Comunista acabou. Ele não quer mais mexer com isso, não quer levar isso adiante. E ele agora também, como a gente viu ali na última matéria, está sendo usado para pressionar outros empresários a se rebaixar para o governo chinês, para o Partido Comunista Chinês. Essa é a parte que eu não gosto da China. Esse negócio aí de ter o controle governamental não é legal. Economicamente está crescendo? Está crescendo. Mas o controle do governo é muito grande. Até porque aquela ideia da ditadura do proletariado, de que os empresários não podem mandar, que quem tem que mandar são os trabalhadores, é muito forte. Só que, na prática, não são os trabalhadores que mandam na China. É um grupo burocrático político que, na maioria das suas vezes, não são ricos, realmente não são da burguesia, mas ficam ricos através do partido, tudo isso, né? Ganham bem, tá, tem acesso a tudo ali. Só que é uma burocracia estatal de políticos que manda lá, e aí todo mundo tem que se submeter a esse grupo burocrático que é o Partido Comunista. Tá, continuemos aqui agora. Então isso que acontece com o empresário na China. Você tem poder econômico, você influencia o poder político. Lá eles não estão deixando isso acontecer. Então aquele fato lá do Jack Ma, que os caras falam, o bilionário tá sendo perseguido, sumiu, que não sei o que, isso, pra mim isso é um bom sinal, não é um sinal ruim. Não sei, não gosto disso aí não, hein. Não sei se o Igor aqui vai contestar ele, mas não vejo com meus olhos isso aí. Foi um sinal que, quando ele achou que o poder econômico dele poderia ter algum tipo de influência política, alguém falou pra ele, bicho, aqui não, você tá no lugar errado, não é assim que funciona aqui não, aqui o dinheiro não tem esse poder não. Os empresários têm muito poder no Brasil? Realmente tem. Mas chegar nesse ponto de você controlar e desaparecer com os caras, não é legal também não. Que isso também poderia acontecer se acontece isso com o empresário rico. Imagina com quem não tem nada. Como é mais fácil, né? Então pra mim foi uma... E ele reapareceu, ele inclusive faz parte do conselho, ele não tá no Politburo, mas tem um outro conselho na China em que ele faz parte, né? Então, inclusive o ressurgimento dele, ele apareceu nessa reunião, né? Sorrindo, lá do lado do Xi Jinping e tal. Então foi tipo assim, você aprendeu qual que é o seu lugar? Não sorria pra ver. Aí, ó, ele botou, você aprendeu qual que é o seu lugar. Obedecendo a burocracia estatal. Você pode continuar tendo seu negócio, sendo bilionário, mas você não está acima do povo, né? Porque a política é representando o povo, você não está sendo... Vem cá, a gente inclusive quer seus conselhos, né, como empresário, e ele está lá, e ele apareceu, já deu declarações. Então assim... tá muito favorável aqui ao Partido Comunista, o Kobori. Isso aí não tá legal, não tá legal. Não sumiu com ele, não morreu, foi só tipo... Fica na sua aí, porque o seu poder não é tanto assim, né? O poder econômico não é tão... Lá, os Estados Unidos, eles tentaram... É correto dizer que os Estados Unidos Assim como não é legal aquele monte de empresário ali do lado do Trump, o Musk mesmo gastou mais de 290 milhões ali na campanha do Trump. Essa outra parte aqui também de controlar e submeter as pessoas dessa forma na China, os empresários... Se faz isso com o empresário, imagina o povo normal, não é legal, não. É muito poder na mão de um pequeno grupo de pessoas, de uma burocracia estatal. Gostariam que todos seguissem o modelo que é econômico dos Estados Unidos? Porque assim, a China tem a mesma visão, a China também quer que o mundo siga o modelo que eles estão fazendo lá? Essa é a grande diferença e acho que a grande questão que todo mundo coloca agora, né? Do imperialismo. Vai cair o Império Americano e vai assumir o Império Chinês. Primeiro, que a China nunca foi imperialista. Isso é só retórica, né? A China é o país de forma contínua de maior história na humanidade. Sim. Tem mais de 5.800 anos a história da civilização chinesa. E ao longo da história... Não sei, hein? Se a China nunca foi imperialista, não dominou as regiões vizinhas? Eu acho que dominou, hein? Até porque a China não era do tamanho que era hoje. O Tibete não era dela. Ela foi lá e tomou. E assim travou várias guerras na região. Isso a gente está falando do Tibete aqui no século XX, mas e outras regiões que foram tomadas. Outros reinos que foram unificados, porque eram vários reinos, não era só um reino. Depois às vezes eram 3, às vezes eram 4, às vezes eram menos. É difícil dizer que não tinha essa fã. Todo mundo queria tomar um território do outro antigamente. Hoje quer, mas está um pouco mais controlado. As armas nucleares controlam um pouco. E aí
toma pequenas partes somente, como a Rússia está fazendo com a Ucrânia. Já é comprovado que eles não têm essa visão. Só teve uma visão imperialista quando eles foram colonizados, invadidos pelos mongóis. O Império Mongol, que aí não era chinês, era a Mongólia dominando a China com uma visão imperialista. Mas se olhar, a China ela não tem essa tradição imperialista, diferente dos Estados Unidos. Então quando a gente fala assim, Estados Unidos ele não quer influenciar, ele obriga os países a seguir o modelo dele. Não é nem assim, ó, sou um farol e você segue se eu quiser. Não, ele Se tu não seguir, eu vou te atrapalhar. Tem um famoso soft power, que é o que a gente estava comentando aqui, cinema, cultura, né? Isso aí é tudo uma forma de influenciar o resto do mundo. Certeza. Que é o soft power. Tem o hard power, que é quando eles influenciam realmente com a força, com guerras, né? Os Estados Unidos empreendeu centenas de guerras ao longo da história dele, e ele usa o soft power e o poder semiótico dos Estados Unidos de derrubar democracias, né? Deixa eu ver até uma entrevista de é até americano. Tem muito americano intelectual, a classe intelectual americana, você já vê muita gente se insurgindo com argumentos, né? Com pesquisas contra o Donald Trump, do que ele está fazendo com o próprio país. Porque o Donald Trump ele é ruim para os Estados Unidos, ele não é só ruim para o resto do mundo, ele é ruim para os Estados Unidos. E vários intelectuais americanos colocando, né, que uma das únicas coisas boas que esse intelectual até falou que o Elon Musk fez, né, que o pessoal lá também critica muito o Elon Musk. A única coisa boa que ele fez foi ter acabado com um órgão lá que chama NED, que é National Endowment for Democracy. Era uma espécie de think tank, né, que era utilizada para influenciar democracias no resto do mundo. E com esse negócio do Elon Musk cortar o negócio, cortou, depois que ele cortou, descobriram várias fraudes nessa agência, né? Que os americanos querem interferir no mundo todo e interferem, isso é bem certo, né? E aí aquela USAID lá, que o Musk também se meteu lá e foi cortando, tava bem claro que era ajuda humanitária às vezes, e muitas vezes era financiando coisas opositoras aos governos locais, financiando jornalistas e tudo isso daí. Think tank, em que eles utilizavam dinheiro para desestabilizar democracias no mundo inteiro. Os Estados Unidos sempre fez isso. Isso é influenciar e outras civilizações, né? Quem deu o direito de um país vir aqui e influenciar a nossa democracia? E eles sempre utilizaram isso via esses think tanks, via a CIA, via outras agências, via a própria USAID, né? Que eles também terminaram lá, que tinha um lado humanitário, mas eles tinham um lado humanitário mais forte, onde eles queriam influenciar os sistemas de governo, queriam derrubar democracias. Então os Estados Unidos sempre teve essa visão de impor o seu modelo que ele acredita de civilização. E a China vai por outro caminho. A China, você não vê a China já é, em paridade de poder de compra, a maior economia do mundo. Ela não é em dólar ainda, mas em paridade de poder de compra ela é. Você não vê a China fazendo acordos com outros países, obrigando os outros países a mudar o sistema político, a vender nossas empresas. Mas aí que tá. Isso eu acredito que não exista inicialmente, porque a maior potência é os Estados Unidos. Isso aí seria um desafio declarado aos Estados Unidos de ela tentar forçar onde ela vai chegando. Porém, se os Estados Unidos caem e fica como a maior potência a China, será que ela não vai tentar exportar o seu modelo para outros países? Eu tenho minhas dúvidas. E isso eu tenho medo também. Não quero esse modelo aqui sendo exportado para o Brasil. Até porque, digamos que a China não tem interesse. Beleza, a China não tem interesse. Mas eu vejo aí constantemente nos canais comunistas que eu sigo aí, eles ganhando viagem para a China, pagas pelo Partido Comunista. E aí? E não só paga aqui no Brasil. Levou comunista do Brasil, levou comunista da Argentina, levou comunista da Colômbia. Os comunistas mesmo falaram, para conhecer o modelo chinês, de como é bom, tal, para entender como funciona lá. Então, quando eu levo gente aqui do Brasil para conhecer o meu modelo lá, que é diferente, é um modelo ali no qual o Estado realmente é muito mais controlador. E eu trago essas pessoas depois de volta para os seus países, e o que eu quero? Eu quero fortalecer essas pessoas. E em um momento em que a China começar a colocar dinheiro, eu não digo que ela coloca hoje em dia, isso aí não tenho nenhuma evidência que a China coloca dinheiro nos comunistas aqui na América. Mas que ele pagou passagem para a galera lá, a estadia pagou. E aí quando as pessoas voltam, né, para o Brasil, voltam aqui para América Latina, com essa ideia, nossa, como a China deu certo, olha aqui, o sistema deles é muito bom, é o nosso sonho aqui da ditadura do proletariado, de que o Partido Comunista manda e ajuda as pessoas realmente, economicamente a China tá bombando, e tá bombando mesmo economicamente, e lá tá sendo praticamente a utopia atual comunista sendo colocada em prática. Eles vão dizer que tem problemas, mas ela tá solucionando, tá conseguindo tirar milhares de pessoas da pobreza, como tirou mesmo da miséria lá. Aquela antiga questão que a gente falava, na China só tem trabalho escravo, praticamente não tem mais, a galera ganhando bem e tal. Isso vai estimulando essa galera. Então, estimulando ela tá.
Tá levando uma galera, tá treinando, tá dizendo, ó, esse é o nosso modelo, vocês podem repetir lá também. Beleza. Então, de certa forma, ela tá tentando influenciar vários países do mundo. O que ela não fez, pelo menos evidentemente, é chegar nessa galera, digamos assim, nesses comunistas, coloca o dinheiro aqui, ó, para vocês fazerem campanha e para vocês conseguirem tomar o poder, ou via formas democráticas ou de forma armamentista, igual fazia a União Soviética. Isso eu não vi ela fazer. Mas se os Estados Unidos caem e deixa ser essa grande potência capitalista do mundo ocidental, eu não excluiria dessa possibilidade. Eu realmente acho que existe essa possibilidade. E aí espero que os Estados Unidos não caia e fique melhor esses dois aí, contrapondo um ao outro, querendo um sobreviver o outro, porque aí eu acho que freia um pouco os ânimos da China. Fazem, que eu falo, por enquanto. A história diz que eles não farão isso, mas por enquanto eles nunca fizeram. Nunca se sabe quando você se tornar o todo-poderoso, né? Mas a história nos mostra isso. E o que a China tem feito, principalmente agora que ela fez o Brasil, ela não vem aqui e fala, ó, você tem que reduzir os seus gastos públicos, você tem que privatizar suas empresas estatais, você tem que ter austeridade fiscal. A China nunca pediu isso pra ninguém. Porque a China vai lá e faz acordos de cooperação econômica com os países. Faz acordo quem acha que deve, né? E aí que sempre fala assim, eu acho que o Brasil tem que ser o Brasil. Interessa pro Brasil? Vamos fazer. Não interessa? Não precisa fazer. Você não pode se alinhar completamente a um país, né? Até porque a China é o maior parceiro comercial do Brasil e depois é os Estados Unidos. Né? E nesse sentido aí, talvez esse seja... E eu acho que a gente depende muito da China. A gente tem quase 30% das nossas exportações só para a China. Não que a gente não deveria exportar até mais. Só que exportar também para outros países, reduzir o tanto de exportação para a China a menos de 10%, comparando, digamos assim, reduzir não. Mas que a proporção nela das nossas exportações seja menor, porque a gente vai estar exportando tanto para outros lugares que ela fica ali menor a 10% o tanto que a gente exporta para ela. Por isso a gente precisaria aumentar a nossa produção, que eu acredito que seria interessante, e diversificar bastante as nossas exportações para não ficar tão dependente da China, que aí em um momento ou outro a gente pode ser pressionado. O principal sentido que como país, eu falo, daí é como país de um governo para outro. Entre aspas, democracia atrapalha. Não sei, talvez eu faria uma grande merda aqui, mas vamos lá. A China, ela consegue fazer planos de longo prazo porque já sabe como é que vai ser, eles já sabem quem estará no poder, como é que vai funcionar a mesma linha de... Quem estará no poder? O Partido Comunista. Independente de quem seja o homem principal lá. Mas é o partido. Pensamento e tudo mais. Aqui a gente muda pra caramba, né? Então fica um pouco mais, por exemplo, entra o Bolsonaro, por exemplo, ele vai querer brigar com a China, não sei o que, o bagulho mesmo dos Estados Unidos. Entra o Lula, ele vai numa linha um pouco diferente. Pô, não, quero conversar com a China, quero não sei o que e tudo mais. E aí dá uma dificultada em tecer planos que eles sejam perenes, e que eles daqui a 30 anos, porque eu não tô preocupado com a eleição, porque, sei lá, a linha de pensamento, ela provavelmente será a mesma daqui a bastante tempo. E nesse sentido, a gente precisa... No nosso caso aqui, a dança é um pouco mais complicada, não é? Essa é uma crítica que eu vejo os ciristas fazerem. Não vejo nem bolsonarista, nem petista fazerem essa crítica, mas eu vejo os ciristas fazerem de que falta pra gente um plano de Estado. Um plano de que, independente do governo, toda a população brasileira, ou pelo menos a maioria dela, e a maioria dos políticos, estejam de acordo de que existe um plano para onde a gente quer levar o Brasil. O que a gente quer desenvolver no Brasil? Que tipo de indústria a gente quer ter aqui? Que tipo de relações internacionais a gente quer manter para que beneficie o país, independente se quem vai estar lá no poder é esquerda, direita, centro, o que for. Acredito que isso falta. E como lá tem um partido que manda, praticamente eles têm isso bem claro, como são só um grupo no poder, tá bem certinho, quem sobe no poder só vai seguir as diretrizes e cumprir aquela meta. Isso a gente falta ter bem claro aqui pra gente, que é interessante que, por exemplo, desde ali do Getúlio Vargas, da ditadura do Vargas, até o final da ditadura dos militares, e passando por aquele pequeno período democrático que tivemos no meio, de forma geral, a gente teve um plano de Estado para o Brasil. Era o nacional desenvolvimentismo. Tinha um plano? Pode ser que não era o melhor, pode ser que tinha muitos problemas, mas tinha um plano. E por isso o Brasil, nessa época, crescia muito. Tinha desigualdade, tinha muita desigualdade, tinha vários outros problemas, mas tinha um plano. E hoje a gente não tem um plano.
É como se o Brasil renovasse a cada 4 anos, mudasse totalmente o caminho para onde ele quer ir e a gente não vai para caminho nenhum. Então a gente nem sabe onde quer chegar, então a gente só fica andando aí. É um carrinho bom que tá andando. A estrada às vezes é boa, às vezes é ruim. Mas não tem objetivo, não tem um plano aonde a gente quer chegar. É pelo nosso modelo, né? Modelo de democracia. E a grande crítica é esse O modelo problema acho que não é democracia, é a falta desse plano. da democracia liberal e burguesa. Existe essa preocupação. Então, problema, olha que interessante. Ele mesmo aqui está admitindo, esse é o problema da democracia liberal burguesa, que é a democracia no qual nós elegemos nossos representantes, tudo isso aí, eles vão lá fazer as coisas. Ele está dizendo que esse é o problema da democracia. Se é o problema da democracia, qual é outro modelo que não tem democracia que está funcionando na China? Socialista. E aí? Vamos mudar para esse modelo? Não. Acho melhor a gente reestruturar e ter um plano que mudar para esse modelo aí. Muito controle para o Estado. Preocupação, e ela é válida, eu também tenho, né? Quando eu pesquiso e estudo esse tipo de assunto, é exatamente isso, né? Lá na China você sabe o que vai acontecer daqui 5 anos, o que vai acontecer daqui 10 anos. Nos Estados Unidos você não sabe. Tanto que acho que a China está se preparando, você nota até com esse recuo dos Estados Unidos, esses 90 dias para fazer acordos, nitidamente você vê que a estratégia da China é vamos botar cartas na mesa para a gente sobreviver pelo menos os próximos 3 anos e meio, que o Trump vai ficar lá. Porque quando ele trocar pode mudar tudo, né? Pode mudar tudo para melhor ou inclusive para pior. Só que eu não posso tomar nenhuma decisão estratégica agora com base no que ele vai falar. Até porque a democracia americana, a democracia liberal, vai permitir que vai trocar. Acho que até uma economista chinesa que fala, que eu sempre cito, a Ken Yu-jin, que ela escreveu um livro chamado Além do Capitalismo e Socialismo, né? China Além do Capitalismo e Socialismo, que é uma economista, é uma chinesa que foi fazer lá um ensino, o equivalente ao ensino médio, né, nos Estados Unidos. Depois ela fez a graduação em Harvard e uma pós-graduação em Harvard, e ela é professora de economia na London School of Economics. E ela escreveu esse livro. É um livro muito legal de ler, porque ela é chinesa e ela analisa, obviamente, toda a economia, mas mais sob o ponto de vista cultural. Essa dificuldade que o Ocidente tem de entender a cultura chinesa, a cultura oriental, né? E uma coisa que ela fala, a diferença, voltando para a democracia, é nos Estados Unidos troca-se os partidos, mas não se troca o governo. E na China é o inverso, né? Na China troca-se os governos, mas não se troca o partido. Então eles têm um alinhamento estratégico de longo prazo. O que permite é o modelo de democracia que foi implementado na China, que é diferente da democracia burguesa, né? Então Democracia que foi implementada na China, a China é democrática? Acho que não dá para dizer, hein? Se você botar outro tipo de democracia que não é a democracia liberal, talvez, né? Mas democracia, não sei. Democracia burguesa, a democracia que é nos Estados Unidos, vai permitir que daqui 3 anos e meio a gente vai ter outro presidente americano, né? Então, você não consegue pensar no longo prazo o que vai acontecer. Até porque, enquanto eles eram um império dominante, hegemônico, ainda tinha essa visão que é justamente o que a economista falou, vai mudar os partidos, mas o governo vai ser o mesmo, porque o interesse imperialista americano ia continuar sendo o mesmo. Então daí a gente não pode dizer que eles não tinham um plano. Os americanos, de forma geral, tinham um plano, tinham um objetivo de continuar mandando no mundo. Isso era claro, independente de qual partido mandava. Agora parece que tem um cavalo de pau com o Trump, mas não parece que seja tanto assim, né? Talvez esteja só mudando a elite que estava no poder ou que vai estar no poder, algo assim. Uma mudança mais interna. Entendi. Os Estados Unidos deixando de ser um império, aí fica mais, digamos assim, incerto de qual será a política de Estado Porque eles dos Estados tentaram Unidos. voltar a ser um império, né? Eu brinco assim que o que o Donald Trump está fazendo é o último suspiro, né? De tentar proteger a hegemonia da economia americana, que eu acho irreversível, isso não tem mais como ser feito, né? A nossa preocupação é assim, ninguém cai sem cair atirando, né? O problema é tentar cair atirando. E aí tem toda essa análise geopolítica que dá para se fazer com o cenário que... E aí, o que vocês acham? Os Estados Unidos está deixando de ser um império realmente? Vai cair? A China vai chegar, vai dominar tudo? Ou é só um período de crise que está passando? E qual é o modelo melhor? É o socialismo chinês do século XXI, como dizem? Ou o modelo de democracia liberal? Ou a gente tem que partir para outro modelo? Eu ainda prefiro, com todos os problemas que tem a democracia, prefiro a democracia ao invés do modelo socialista. Não que não tenha dado certo economicamente na China, até o momento tem dado certo economicamente, mas eu ainda prefiro um modelo de democracia liberal, que em alguns lugares deu certo, em alguns lugares, talvez na Europa, sejam os lugares que mais deu certo, em alguns países na Europa, aqui na gente está com dificuldade, e eu acredito que falta juntamente com isso, é sim, um plano de Estado independente de quem seja o político que esteja no poder. Eu sou o professor Gessé Santiago, deixa aí nos comentários o que você acha, e aqui a gente não tem nem ideologia, nem político de estimação.